10 anos do programa Religare Conhecimento e Religião. São quase 500 programas produzidos e apresentados através da parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas e a TV Horizonte. Importantes reflexões, pesquisas e estudos chegaram até você através do trabalho de profissionais comprometidos com a missão de comunicar com responsabilidade e equilíbrio. Toda semana, um convidado dividiu conosco, em um formato que procura integrar uma abordagem aprofundada e acessível, o que de melhor o mundo acadêmico tem produzido na área de estudos da religião, das ciências da religião e das teologias. Vamos então hoje conversar sobre essa história, que contará com alguns depoimentos e comemorar estes 10 anos de trabalho e diálogo entre conhecimento e religião. O Religare surge, na verdade, no momento de reconstrução da grade de programação da TV Horizonte, isso ali na metade da década passada. Éramos diretores da TV Horizonte, a Graziela Cruz, a jornalista Graziela Cruz e eu, e nós percebíamos uma necessidade, digamos assim, uma oportunidade de fazer, de termos na grade de programação da TV Horizonte um programa que fizesse uma discussão em termos científicos mesmo da religião. Pronto, conversamos com várias pessoas até chegarmos no professor Flávio Serra, que comprou imediatamente a ideia. Então, nós já tínhamos alguns programas que tratavam a fé no sentido mais orante, né, de maior envolvimento mesmo, então, do público. Tínhamos lá também outros programas que tratavam as questões mais, assim, de natureza do entendimento bíblico, da exegese, o que é também fundamental, e sentimos falta de um programa assim, que percebesse a religião nessa perspectiva religiosa. Daí surgiu o Religare. Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião Especial 10 anos. Nós acabamos de assistir a fala do professor Moisés Salomão, que foi o idealizador do programa Religare, junto com Graziela Cruz e por mim, representando a comissão que deu origem ao programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Eu recebo o teólogo Geraldo Demore, professor da FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, também membro do Conselho Científico da AMTECRE, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião. Seja bem-vindo, Geraldo, e obrigado também pela parceria da FAGE nesses 10 anos do Religare. Obrigado, Flávio, por estar mais uma vez aqui e participando dessa comemoração. Para mim é uma grande alegria. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. Pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa os vídeos das entrevistas. Compartilhe os nossos vídeos e faça os seus comentários para os nossos convidados. E nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Geraldo, eu gostaria de começar falando sobre os estudos da religião, em ciência da religião, em teologias no Brasil nos últimos 10 anos. Como é que você avalia esse cenário? Eu acho que houve um crescimento grande, né? Vários programas novos no campo da pós-graduação surgiram nos últimos anos em várias universidades no Brasil. Também alguns programas novos de teologia foram criados nos últimos anos. E eu acho que há um crescimento, uma consolidação e a criação também da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião deu uma contribuição muito grande para que esses estudos se consolidassem em nível de pós-graduação. Em nível de graduação, eu acho que muitas faculdades também de teologia foram criadas e reconhecidas no Ministério de Educação Nacional e alguns cursos de licenciatura, sobretudo, né, na área de ciências da religião também surgiram. Então, acho que o panorama se enriqueceu muito nos últimos anos. Sim, a professora Cláudia Siqueira, diretora da TV Horizonte, gravou uma participação para falar sobre o Religare aqui na casa, na TV Horizonte. Vamos ouvi-la. Então, para a TV Horizonte é uma alegria muito grande abrigar o Religare, que agora completa 10 anos. O Religare é um programa da ciência da religião
que estuda, que discute o fenômeno religioso em profundidade, a partir de um viés científico, mas com uma abordagem que perpassa, né, a religião a partir dos campos da ciência, da antropologia, da política, da vida social, e discute a religião como um elemento constituinte da identidade individual e coletiva dos sujeitos. E o papel do Religare dentro da TV Horizonte é o papel de buscar disseminar essa discussão e ampliar essa discussão para outros públicos que estão além da academia. Obrigado, professora Cláudia, pela parceria aqui da TV Horizonte com o programa de pós-graduação em Ciências da Religião e também a TV PUC Minas, que também é uma grande parceira aqui do Religare. Geraldo, como que você vê a presença da religião na mídia? A religião na mídia no Brasil, ela está muito presente e cresceu muito nos últimos anos também, né? E tem dois tipos, eu acho, de presença. Uma presença que é mais no campo da pregação, eu diria isso, no campo do proselitismo religioso. Tem vários canais religiosos no Brasil, tanto das igrejas evangélicas, né, programas que são criados também, e também canais das televisões, né, das TVs católicas, né? Então, cresceram muitos programas, né? Então, esse tipo de presença eu consideraria mais na linha da pregação, da divulgação, né? Isso não só na televisão, mas se a gente for olhar as redes sociais, a questão é muito mais ampla ainda, muito mais diversificada, e vários tipos de presença, né? Alguns eu considero interessantes, outros, às vezes, com uma presença muito agressiva, né? nas redes sociais. Então, isso por um lado. Por outro lado, eu acho que existem alguns programas também no campo que apresenta estudos mais assim, importantes no campo da religião, que já é outro tipo de viés, outro tipo de perspectiva, que não é esse mais, que eu chamaria mais da ordem da pregação, do proselitismo, da evangelização, poderíamos também dizer assim, né? Sim, sim. Um caso como esse nosso, do Religare, que traz também agentes religiosos que falam das suas experiências, as mais diversas, né? Nós abrimos aqui o debate para a participação de várias tradições religiosas e também de pesquisadoras, tanto da teologia quanto das ciências da religião. Como é que você vê esse tipo de perfil? Né? Como é que ele pode colaborar para a discussão da questão da religião e da teologia no país? Eu acho assim, a religião, ela é claro que é da ordem da convicção. Então, tem vários tipos de presença da religião na vida das pessoas, né? As diferentes denominações, as diferentes confissões, né? Dentro do cristianismo, fora do cristianismo, né? E o Brasil é um país muito rico e está se diversificando cada vez mais. Então, isso no campo da convicção, muitas vezes as pessoas, elas creem, elas, digamos, praticam de diferentes maneiras sua própria fé, sua própria religião. Agora, eu acho que o diferencial de um programa como esse, do Religare, é que, mesmo trazendo pessoas de diferentes confissões ou denominações, as pessoas, elas vêm aqui não para fazer só uma divulgação do que elas creem, do que é a convicção delas, mas eu acho que elas trazem um diferencial que é uma perspectiva do estudo que se faz a respeito da sua própria religião, quem é agente religioso, porque muitas pessoas são acadêmicos e também agentes religiosos, né? Então, muitos trazem, claro, a sua religião, mas trazem também aspectos que são levados, digamos assim, nos estudos, são assumidos nos estudos feitos na academia. Então, nesse sentido, eu acho que é um diferencial. A ideia é fazer uma leitura crítica do fenômeno religioso, que é diferente daquilo que se faz nas igrejas, nas religiões propriamente. Os estudos de religião, poderíamos assim, englobar todos, né? Os estudos de religião, tanto dos programas de ciência da religião, de teologia, etc. Os estudos de religião, eles têm essa perspectiva. Eles são normalmente feitos nas academias, ou seja, nas faculdades, nas universidades, né? E com um método que é muito importante, um método científico, né? A diversidade de métodos para a abordagem mais científica e crítica da religião, né, que não supõe necessariamente que você esteja totalmente
distante do fenômeno. Você pode ter uma espécie de simpatia, né? E muitos que estudam outras ciências também, além da religião, têm esse tipo de simpatia com aquele objeto de estudo, né? Não é aquela perspectiva que era do iluminismo, que dizia que para você conhecer bem, você tinha que estar totalmente, digamos assim, isento de preconceitos, né? Eu acho que os estudos de religião, mesmo que não sejam de teologia, mas de outros estudos de religião, você tem uma espécie de simpatia com aquilo que você estuda, mas isso não é o que determina. O que determina são os métodos que você usa para a compreensão daquele fenômeno. O Religare faz parte da grade de programas educativos da TV Horizonte. Você considera importante uma TV com um perfil como o perfil da TV Horizonte manter esse espaço de discussão sobre a diversidade religiosa no país? Eu acho muito importante, sobretudo no momento que o Brasil vive hoje, que infelizmente, apesar de a gente às vezes elogiar o pluralismo que vivemos, né, muitas pessoas fazem uma espécie quase que de apologia do pluralismo, mas na verdade há um crescimento enorme da intolerância entre nós. No Brasil a gente tem visto na mídia nas últimas semanas de forma muito dramática, inclusive. Então, um tipo de programa que propõe uma abordagem do fenômeno religioso que ajuda a compreender melhor, né, certos mecanismos, tanto de ordem psicológica, de ordem sociológica, de ordem econômica, de outras ordens históricas, eu acho que ajuda muitas pessoas, né, sobretudo quem tem o interesse de aprofundar mais a perspectiva da religião ou das diferentes religiões, ajuda você a ter uma leitura um pouco menos, digamos assim, colada com a sua própria denominação. Ajuda você a também não ser, talvez, tão intolerante com as outras confissões religiosas. Sim. No segundo bloco, nós vamos conhecer um aluno da Bahia que conheceu o Religare e decidiu continuar os seus estudos em ciências da religião. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Eu sou Arielton, sou da cidade de Guanambi, interior da Bahia, e atualmente estou aqui na PUC Minas, cursando mestrado em Ciências da Religião. Eu busquei na internet o sentido da vida nas religiões. Essa busca me levou a conhecer o programa Religare, em uma entrevista do Dr. Flávio Senra com o Dr. Robert Ley. O programa Religare, ele é tão importante que através dele eu vim a conhecer um pouco mais sobre o sentido da religião, não só no mundo acadêmico, mas também no lado social e inclusive algo de extrema importância no mundo científico. Estamos de volta com o Religare. Hoje eu recebo Geraldo Luiz Demore, teólogo da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte e também membro do Conselho Científico da AMPTEC, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião. Nesse nosso programa especial, nós acabamos de ver e ouvir a participação de um aluno que escolheu fazer Ciências da Religião tendo assistido um programa Religare. O que você diria, né, de um acervo de quase 500 programas? Né? Qual que é a importância desse acervo para os estudos da religião no país? Hoje em dia, muitos estudantes, né, não só estudantes mais jovens, mas também já está entrando um pouco em todas as pessoas que usam a internet, né, esse hábito de procurar, né, os temas da sua pesquisa. Né? Então, eu acho assim, ter um acervo tão diversificado e rico, né, disponível, né, na rede, realmente é uma grande contribuição, porque qualquer pessoa, né, tendo acesso à rede, ela poderá acessar esse material. Né? Então, e presta-se a um serviço, como nós dizíamos, e sobretudo não só na área de educação, mas o nosso estudante aí, né, que conheceu, né, o Religare e a partir daí está fazendo ciência da religião,
ele, por exemplo, ele teve esse tipo de acesso e é interessante, né? Outras pessoas também que talvez queiram, né, fazer uma palestra em diferentes cantos do Brasil, acho que é muito interessante para palestra, para aula, né, trazer. Então, ter esse acervo todo disponível online, eu acho que é uma grande riqueza. Sim. Obrigado, então, Erielton Souza Martins, pela sua participação no programa de hoje. E vamos ver agora o que diz o professor Wellington Teodoro da Silva. Ele é coordenador de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. O programa Religare, ele conseguiu difundir ou popularizar de maneira ampla as pesquisas de alta complexidade que são feitas nas universidades, né? Pesquisas na área da teologia, das ciências da religião e algumas outras correlatas também, que não compõem propriamente esses dois núcleos duros. E isso é de grande valia. O material disponível na internet, ele está aí para servir de subsídios para as aulas, tanto no ensino médio quanto no ensino universitário, né? Porque a maneira pela qual as entrevistas são conduzidas, os entrevistados conseguem estruturar um discurso que consegue ser compreendido tanto pelo ensino médio, ensino fundamental, e ao mesmo tempo tem uma densidade suficiente para o uso no ensino universitário, né? Obrigado, Wellington. Geraldo, programa de extensão num programa de pós-graduação em ciências da religião. A importância de levar os debates da academia para a sociedade, de receber também da sociedade uma participação direta nas discussões acadêmicas. Como que você vê essa relação entre extensão e programas acadêmicos? Eu acho que toda instituição universitária assim precisa de ter uma dimensão da extensão, tem que se ocupar com a extensão, que é justamente isso que você está colocando. Eu acho que o Programa de Ciências da Religião da PUC Minas, com essa interface, né, a partir da extensão, né, ele ajuda a traduzir aquilo que é feito lá no nível da academia. Muitas pesquisas, às vezes, elas são concentradas, é um aluno, um professor, um grupo de estudos no máximo, né? Um grupo de pesquisa que atinge, sei lá, 10, 15, no máximo 20 pessoas, ou às vezes faz um colóquio, né? 30, 50, ou sei lá, um congresso, 200 pessoas, mas é um grupo muito mais seleto, né? Eu acho que a extensão, ela permite uma ampliar, né, a divulgação daquilo que é feito lá no nível da pesquisa. Então, nesse sentido, eu acho que é uma grande riqueza um programa ter esse tipo de presença como extensão, como o programa aqui de vocês, né, do Religare. Então, acho que é uma grande contribuição que é dado porque, e depois, como recebe também pessoas de vários outros programas, né, de outras, não só de programas de pós-graduação em teologia e ciência da religião, mas de outras pessoas também que se interessam, que pesquisam aspectos diversos do fenômeno religioso, eu acho que é de uma grande riqueza, tanto para a grande, digamos assim, o grande público, como também porque traz o programa enriquecido, né, porque traz coisas novas, né, para o programa também, né. Nós vamos concluir com uma última participação do coordenador do programa e chefe do Departamento de Ciências da Religião, professor Roberley Panachevitz. A importância do Religare para a gente aqui do mestrado e agora logo um futuro doutorado em Ciências da Religião é que ele é um projeto de extensão, ou seja, ele faz a ligação entre a universidade e a sociedade, faz uma parceria, né, entre a universidade e a sociedade, coloca em debate questionamentos e as pesquisas e a produção de vários professores do programa, convida professores de outros departamentos, de outros programas para vir e compartilhar a pesquisa e a produção desses professores com toda a sociedade. E são temas variados, né, lida com a questão do pluralismo religioso, pluralismo cultural, a questão, sobretudo, um incentivo à tolerância, né, um incentivo à convivência com as diferenças em todos os níveis. Então é um programa que está de parabéns por esses 10 anos, por exatamente poder fazer essa parceria entre universidade e sociedade, compartilhando todas as pesquisas que estão sendo feitas na universidade com a sociedade e colocando essas pesquisas em debate, em conjunto
em momentos, né, de partilha conjuntos com a sociedade. Obrigado ao Roberley, ele deve se lembrar, foi o primeiro convidado do Religare há 10 anos atrás. E o professor Roberley fala de uma coisa muito importante, que é a educação para o diálogo interreligioso, também para a tolerância e o respeito a essa diversidade. Temas muito importantes para o nosso tempo, não é mesmo, Geraldo? Muito importante, Eu acho que hoje em dia, como eu falava, né, sobre a questão de crescimento, né, de grupos, às vezes, muito fechados, muito fundamentalistas, não só fora do Brasil, mas dentro do Brasil, né, não só às vezes a gente diz que é só de certos grupos, sei lá, mais sectários, mas às vezes dentro das próprias igrejas históricas tem grupos muito fechados, muito intolerantes. Então, eu acho que uma discussão que permita um conhecimento melhor do outro, né, da riqueza que é o outro, da diversidade do outro, né, da sua especificidade, não significa que eu preciso ser igual a ele, né, mas da riqueza que ele me aporta, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E depois, a gente usa às vezes a palavra tolerância, né, que eu acho que é uma palavra importante, mas eu acho que ela ainda é uma palavra fraca. Eu prefiro a palavra reconhecimento, né? Ou seja, eu reconhecer que o diferente, né, as diferentes religiões, diferentes confissões, elas têm algo, né, que merece ser reconhecido, porque tem uma dignidade própria, né? E pode também me enriquecer. É toda a grande riqueza do chamado diálogo interreligioso ou do diálogo ecumênico, né? Onde você reconhece que o outro, né, tem também algo de único, de específico, que pode trazer uma riqueza para você, né? Mesmo que você vá continuar sendo aquilo que você é. Você não precisa de mudar para outra religião, né? Você pode receber do outro, né? E o outro também reconhecer você na sua diversidade, na sua especificidade, né? Então, eu acho que isso a gente precisa de crescer muito, e o programa como o Religare, eu acho que ele tem dado uma contribuição ímpar nisso no Brasil, né? Muito obrigado pela sua participação aqui, obrigado mais uma vez pela parceria também da FAGE nesse nosso projeto. Obrigado também mais uma vez pelo convite. O Religare hoje quer terminar também de uma forma especial. Queremos agradecer a todos e a todas que colaboram para levar este programa até você. Queremos agradecer a você que nos acompanha e que alimenta e renova em nós o compromisso com a comunicação que educa e amplia as possibilidades de conhecimento. A você que se dedica aos estudos da religião, das ciências da religião e das teologias, e a toda a equipe da TV Horizonte do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. A todos o nosso muito obrigado. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.